Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui nos preocupamos em trazer conteúdos importantes relacionados à saúde, principalmente da mamãe, do papai e do bebê. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir, ativar as notificações para receber informações fresquinhas e nos ajudar a divulgar o nosso conteúdo. E comenta também sobre sua experiência, sua opinião, sua crítica. É muito importante para a gente melhorar o nosso produto. E hoje vamos falar de um assunto que eu julgo muito importante. Vamos falar de mamadeira. Tem gente que dá, tem gente que não dá, tem gente que prefere uma, tem gente que prefere outra. Aqui em casa nós damos e eu utilizo essa daqui, que é a Dr. Brown. Eu vou explicar por que eu prefiro essa daqui. Mas antes, eu vou falar como a digestão acontece. Quando a gente começa a mastigar, ordenhar, o nosso estômago começa a se encher de suco gástrico, que é uma mistura de ácido clorídrico e pepsogênio, para fazer a quebra, principalmente da proteína, para que o nosso corpo, na sequência, absorva os aminoácidos lá no intestino. Como que se dá isso? Conforme o alimento vai descendo, o estômago vai enchendo, o organismo vai entregando uma quantidade de ácido para não ter um desequilíbrio. Então, quando o bebê ou nós mesmos adultos, quando ingerimos alimento, entra ar, o organismo está entendendo que está tendo um enchimento específico, então ele produz uma quantidade de ácido para esse volume. Só que se tiver muito ar em proporção ao alimento, vai ter muito ácido em relação àquela quantidade de alimento. Então vai sobrar ácido. Então você vai ter o estômago trabalhando com a produção de enzimas maior do que ele precisa para quebrar aquele alimento. E aquelas enzimas depois vão precisar ser neutralizadas e se eventualmente elas subirem, produzimos assim o refluxo. Além de que uma má digestão pode produzir uma disbiose. Então, se você não tem uma boa digestão do estômago, quando esse alimento desce, ele desce desequilibrado para a sua absorção. E quem acaba se beneficiando com isso são as bactérias do intestino, que pode ser positivo, mas na maioria das vezes é negativo, porque está relacionado com as cólicas. Então, esse desequilíbrio de ácido no estômago pode piorar as condições de refluxo e ainda favorecer a cólica. Viram como é que o ar que nós ingerimos pode interferir diretamente nas sensações do bebê, nas emoções do bebê e de toda a família? E é por isso que eu prefiro essa mamadeira aqui. Vocês podem ouvir falar que algumas marcas elas favorecem para que não tenha refluxo ou não tenha cólica, e todas elas estão relacionadas com o engolimento de ar. Então, algumas mamadeiras desenvolveram tecnologias no seu processo para que reduza a chance de, quando o bebê ali estiver se alimentando, de entrar ar. E a mais eficiente para mim é essa. E a mais eficiente para mim em não deixar o bebê engolir ar é essa daqui. Por quê? Porque ela tem um sistema que vocês vão ver verdinho aqui dentro. Um sistema que faz com que, quando o leite desça com o seu ar associado, ele consiga voltar por um ducto para o meio. Então ele diminui a resistência que a bolha de ar tem para subir. Imagine comigo, os líquidos têm um negocinho chamado tensão superficial, Quando você acaba a água ali, se você encher o copo um pouquinho além, a água ainda não transborda, parece que faz uma voltinha. Isso a gente chama de tensão superficial. Essa tensão, ela liga moléculas de líquido, de água, e deixam elas se manter resistente para que alguma coisa não consiga acessar. Então, essa tensão superficial nós temos dentro das bolhas. As bolhas têm uma tensão superficial que dá resistência para o seu movimento.
Então, quando o líquido ele é mais fluido, ele é menos denso, a água, por exemplo, a bolha ela sobe muito mais fácil. Agora, a bolha dentro, por exemplo, do óleo, ela vai subir muito mais lenta. Por quê? Porque essa tensão superficial encontra mais resistência na densidade. Então, o leite não é tão denso quanto o óleo, mas ele é muito mais denso do que a água. Então a bolha ela não consegue subir na mesma velocidade dentro do leite como acontece na água. Então a chance de você deglutir ar vindo das bolhas na água é muito pequena, mas a chance de você deglutir ar porque essa bolinha não subiu no leite é maior. E aí esse sistema ele facilita, né? Quando o leite começa a descer, né? O leite ele cai por aqui e aqui temos uns captadores de bolha que jogam ela para o centro e o ar sobe com mais facilidade para o fundo da mamadeira. Então a bolha ela tem menos resistência, menos tensão superficial para vencer, para subir. Então o ar ele volta para o fundo da mamadeira e o bebê acaba deglutindo uma proporção maior de leite e menor de ar. Por isso que eu prefiro essa. Das que eu conheço, essa é a única que tem esse sistema específico. Da Avente, da TT, da MEA, tem características muito boas também, mas para mim não tão eficiente quanto essa daqui. E eu não estou fazendo propaganda para Dr. Brown, eu gosto muito, sempre utilizamos como mamadeira padrão aqui em casa para o Joaquim, que hoje tem 8 anos, para o Francisco, que tem 4, para o Antônio, que tem 6, e para o José Pedro a gente está usando também, porque a gente teve que introduzir fórmula para ele. E como começou a minha relação com a Dr. Brown? Eu não recebo patrocínio deles, não fui estimulado para fazer, eu só estou falando da minha experiência, e é a que eu gosto mais. Em 2014, eu fui para os Estados Unidos para fazer o enxoval do Joaquim, que hoje tem 8 anos. E aí, eu fui com a ideia de comprar tudo da Avente. Mamadeira, chupeta, esquentador de mamadeira, esterilizador de mamadeiras, puxinhas, tudo. A Avente tem uma linha completíssima. Assim como outros. Nos Estados Unidos nós temos um monte de marcas boas. E eu comprei. Eu fui na época, era a Toys R Us, que era a loja que estava com melhor condição. Comprei algumas coisas no Walmart. E aí eu juntei uma mala de coisa da Avente. Minha mãe mora nos Estados Unidos, eu tenho 2 irmãos que moram lá, e então eles têm um relacionamento com pessoas lá nos Estados Unidos, né? E aí uns 2 dias antes de eu vir embora, eu viria embora no sábado, na quinta-feira, à noite após a igreja, estávamos conversando com algumas pessoas nas quais cuidavam de bebês nos Estados Unidos. E aí eles começaram a falar assim, nossa, se você quiser alguma dica de coisa para levar daqui, que é melhor, tal, porque às vezes a gente quer comprar tudo, mas o que a gente melhor tem para comprar, a gente acaba não comprando. Claro que eu quero ajuda. E aí, conversando com esse grupo de pessoas que cuidam de bebês, às vezes babysitter, às vezes enfermeiros dos Estados Unidos, eu falei que tinha comprado tudo já da Avente, que era melhor. Não, a Avente não é a melhor. A Avente ela é muito boa, né? Assim como temos outras da MEA, da Nuke, da TT, tem várias marcas interessantes. Mas a que a gente mais recomenda por conta da saúde dos bebês é a Dr. Brown. Eu confesso que eu já tinha até passado na frente dela, às vezes eu nem tinha olhado, porque esteticamente ela lembra uma mamadeira padrão. As outras elas são mais gordinhas, tem formatozinhos bonitinhos, então elas chamam mais atenção. E aí por quê? Porque ela tem um sistema específico que faz com que o bebê engula menos ar. Então é melhor? É melhor. Aí ainda bem que nos Estados Unidos é muito fácil de você fazer a troca de produtos. Muito fácil mesmo, até para devolver o seu dinheiro, né? Eles são muito rápidos. Você leva a nota, leva o produto e eles te reembolsam na hora.
que eu fiz? Eu peguei a minha mala inteira de mamadeiras e voltei novamente às lojas. E eu troquei. E o bom é que era até um pouquinho mais barato. E aí eu comprei um monte de coisa também, tudo. Esquentador de mamadeira, esterilizador, tipo de buchinha, chupeta. Eu trouxe chupeta da vez também. Mas o resto eu troquei tudo pela Dr. Bronx. Mas aí eu trouxe um kitzinho pequeno da Avente, sei lá, né? Vai que. Eu trouxe também algumas outras coisas de algumas outras marcas. E realmente, aqui em casa, tá certo que eu cuido de bebês, eu mexo com bebês, principalmente depois do meu segundo, que é o Antônio, que ele teve que fazer uma cirurgia. Por isso que eu hoje trabalho com bebês. Eles nunca tiveram problema com refluxo, muito pouco, cólicas, e todos eles usaram mamadeira. Seu Henrique, você introduziu fórmula neles todos para bem-estar? Sim. Não sou contra da fórmula para o bebê. Eu sou a favor de, quando bom e possível, que você dê o peito para o bebê, para que ele tenha uma alimentação mais orgânica, mais natural, até o 6º mês. Depois disso, começa a introdução alimentar, ele tem outras experiências de paladar. Então, se ele continuar no peito, ótimo. Se ele não continuar, ele não tem deficiências. Não tem. Alimentou-se com leite materno até os 6 meses, maravilhoso. Alimentou até o 3, tá bom. Nossa, meu bebê não conseguiu se alimentar no peito, ele só conseguiu pegar a fórmula. Tudo bem, o leite é muito importante, o leite materno. Mas, além do leite materno, existe um monte de pacotes de outras emoções que vão influenciar no desenvolvimento do seu bebê. Então, assim, eu tô aqui com a minha gestação mais natural, quero fazer um parto humanizado normal, não quero dar mamadeira. Eu sugiro, tenha mamadeira. Porque se você não conseguir ofertar leite, por motivo que seja, você vai pirar o cabeção. E se você pira o cabeção, você pira o cabeção do bebê, pira o cabeção da família inteira e põe a saúde em risco. Você pode até não usar. É melhor você não precisar e ter do que você precisar e não ter. Então, ter pelo menos um kitzinho de mamadeira no seu enxoval é muito importante. Você tem em casa, né? Então, eu expliquei aqui por quê. E eu gostaria de deixar claro, eu não estou recebendo nada para fazer propaganda para Dr. Brown. E eu faço propaganda porque eu uso e porque eu gosto. Então, se você gosta ou não gosta de mamadeira, tem experiências com marcas, tá aqui uma dica legal. E coloque para mim aqui a opinião de vocês, se vocês já utilizaram, se vocês não utilizaram, se vocês sabiam que tem, tipos de mamadeira. Tem tipos de mamadeira de formatos diferentes, bicos diferentes, mas o diferencial para mim dessa daqui é isso aqui, que faz com que o ar encontre menos resistência para subir. Beleza? No mais, forte abraço, gratidão e um beijo no coração. A gente se vê nos próximos vídeos.